trabalhadores domésticos somam hoje mais de 6 milhões em todo o Brasil. Apesar de ser uma profissão bem antiga, por muito tempo os direitos destes empregados não eram bem definidos e muitas vezes a relação trabalhista funcionava mais na informalidade. Em 2013 foi dado o primeiro passo para se estender direitos comuns a outras categorias a estes trabalhadores. A mudança começou com a emenda constitucional conhecida como PEC das Domésticas. Em 2015, uma lei complementar garantiu mais direitos. O que mudou de lá para cá? É o que vamos ver no programa Artigo 5º de hoje. A Constituição Federal Brasileira estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E para falar sobre as leis que regem os direitos dos trabalhadores domésticos, eu recebo aqui no estúdio a juíza Audrey Schuker Vaz, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região, e também a advogada trabalhista Josefina Serra. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Juíza, gostaria de começar perguntando quais foram as principais mudanças garantidas em lei para os trabalhadores domésticos. Bom, nós tínhamos já uma legislação que reconhecia o trabalhador doméstico como um trabalhador empregado. Nesse aspecto, o trabalhador doméstico tinha vários direitos que o trabalhador normal tinha, mas não tinha alguns direitos importantes, né? Eu acho que as principais alterações foram, por exemplo, na questão da jornada, né? Então, nós tínhamos, como a pessoa, como o trabalhador doméstico, ele trabalha dentro da residência, é uma relação que fica numa linha, assim, às vezes meio tênue. Tanto que às vezes a pessoa fala assim, fulano é de casa, é um ditado que a gente costuma falar. Assim, às vezes a gente vê isso em sala de audiência. É bom, mas existe uma relação profissional ali, existe uma relação de trabalho. Então, antigamente, por exemplo, o trabalhador doméstico, ele não tinha direito, mesmo que ele extrapolasse a jornada, ele não tinha direito a horas extras. Então, essa foi uma mudança muito importante, né? A questão do intervalo, que até hoje ainda se tem dificuldade, mesmo há alguns anos, nós já estamos alguns anos após a lei, ainda se tem dificuldade nisso, né? De assegurar que a pessoa não trabalha continuamente, né? Que ela tem direito a ter uma pausa, né? O direito de não sofrer descontos pelo que ela consome dentro da casa. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa mora, tem casos de trabalhadores que dormem na residência, moram ali, né? E infelizmente tinham empregadores que descontavam da pessoa, a pessoa quase que pagava para trabalhar. A questão das férias ficou mais clara, a questão do seguro-desemprego, a questão do FGTS. Então, eram direitos que antes o trabalhador doméstico não tinha, né? O FGTS, seguro-desemprego. Então, hoje, em termos práticos, praticamente todos os direitos que um trabalhador normal tem, um trabalhador doméstico tem. Você equiparou o seletista, podemos dizer isso? Infelizmente, não é, doutora Jo? Na prática, é que a gente vê que essa cultura ela demora um tempo. A lei não vem e transforma tudo de uma vez, né? A lei diz o que deve ser. Aos poucos o ser vai se transformando para chegar no dever ser, né? Agora, doutora Jo, a senhora é advogada trabalhista, mas já foi uma trabalhadora doméstica. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Muitas das pessoas hoje em dia não querem mais que se chame empregada doméstica, e sim trabalhadoras domésticas. Porque só de falar que é trabalhadora doméstica já dá uma, digamos assim... já valoriza, já né? valoriza já a pessoa, né? Então quer dizer que eu sou uma trabalhadora como qualquer outro trabalhador. Eu que passei por isso, tanto é que chegou uma época, e isso doía muito na minha época, que quando as pessoas tinham vergonha de dizer, tá aí uma coisa eu nunca tive, de dizer que eram empregadas domésticas. Tanto é que, para desvalorizar mais ainda, quando você chegava em certos lugares, as pessoas chamavam você de dodó, quer dizer, serviçal. Você está ali para limpar o que eu sujo. Né? Então, foi uma luta muito grande, como a doutora falou. Eu lembro que eu, Samara, né, Samara Creuza, que hoje era da FENATRAB, a gente lutou muito lá dentro do Congresso, da Câmara, sobre essa questão dos direitos das empregadas domésticas. Porque só nós, infelizmente, isso, digamos assim, vem desde a época da escravidão. E eu ainda posso dizer, estou tentando, hoje, eu falo assim, eu sou, olha onde que eu cheguei, eu sou uma advogada, quero dizer, onde que a gente pode chegar, isso tudo tendo oportunidade.
E quando a Flávia me perguntou, muitas das vezes quando você dorme na casa de uma pessoa, e outro dia uma pessoa me ligou perguntando se eu teria uma menina para trabalhar. A única coisa que eu perguntei, ela disse que ela gostaria, que poderia dormir. E só que tinha uma coisa que ela gostaria de fazer, que ela poder estudar. Como que o estudo, acesso à informação, pode mudar a vida? E o empregador deve ficar atento às obrigações previstas na legislação. São pequenos cuidados que protegem tanto o patrão quanto o empregado. Vamos conferir a reportagem. A carteira de trabalho do Francisco está lotada. Afinal, são 15 anos como caseiro e com a mesma patroa. Ao longo deste período, nunca teve problemas para garantir direitos. A gente tem uma boa relação, patrão e empregado. Eu acho que hoje é o mais necessário entre patrão e empregado, principalmente o respeito entre um e o outro. Né? Se você tem isso, você vai longe. Ele recebe 2 salários mínimos. Trabalha de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 2 da tarde. Cuida principalmente do jardim e da manutenção da casa. Marta é a patroa. Pessoalmente, toma conta da situação trabalhista do Francisco. Faz questão de atualizar todos os detalhes. Todo dia 30 eu tenho que atualizar a folha de pagamento. Dia 30 eu entro no sistema, informo o valor daquele mês. Ele já me calcula todas as taxas, emite a guia de recolhimento com código de barra, tudo automático. Eu não preciso fazer cálculo nenhum, só informar dados. Doutora Jo, no caso, ela estava se referindo ao E-Social, que tem que ser usado e atualizado. Como é que ele funciona? Digamos assim, você se cadastra lá no Ministério do Trabalho, né, e também já lá junto ao INSS, porque antigamente as pessoas justificavam que, muitas das vezes as pessoas, os patrões justificavam que era o trabalhão que dava de ter que ir lá no Ministério do Trabalho ou qualquer agência do trabalhador, se não ir no INSS, passar por toda aquela burocracia, e isso era desgastante primeiro, porque a pessoa às vezes tinha que sair do seu trabalho para fazer isso, e isso era demorado. E hoje, com esse sistema, facilitou, porque hoje em qualquer lugar, você pode até numa lan house, você pode, isso é uma maneira de otimizar, mais, né? Otimizar o tempo da pessoa, então não tem mais desculpa. Foi uma das melhores iniciativas que o governo já teve, foi a questão do E-Social, porque ninguém mais tem essa desculpa de não registrar e recolher os encargos trabalhistas de qualquer empregado doméstico, trabalhador doméstico. Agora, juíza, na reportagem a gente viu que o Francisco sempre teve a carteira assinada. Isso hoje é uma realidade para muito mais trabalhadores? Olha, infelizmente, isso é quase uma exceção, né? Mesmo com a legislação? A doutora Jo até colocou uma questão, e fazendo uma devida vênia, né? Eu gosto do termo empregado, seja para doméstico, seja para empregado privado, empregado público, porque o termo empregado ele está atrelado a uma gama de proteção social. E no Brasil, infelizmente, isso não é uma exclusividade do trabalho doméstico. Infelizmente, uma grande parcela, não vou dizer a maioria, mas um número muito grande, que beira a maioria dos trabalhadores, está mesmo no mercado informal. No caso do trabalho doméstico, isso é maior ainda. Então, é muito comum, eu que sou magistrada, a gente faz audiência, lida com o processo diariamente, e a doutora Jo sabe disso, né, doutora? Isso é muito comum no processo judicial, a pessoa vir falar assim, eu trabalhei 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem carteira assinada. E qual que é a penalidade para quem não assina a carteira? Né? Bom, a princípio existe uma previsão de uma multa administrativa, é uma multa que não reverte ao trabalhador, reverte para o Estado, mas que em termos concretos é uma penalidade pouco eficaz. Depende da fiscalização do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, pelos seus órgãos de fiscalização. Agora, eventualmente, se essa pessoa for privada de algum direito por conta da falta da carteira, ela pode judicialmente questionar uma indenização por conta disso, né? Existe essa possibilidade. Agora, uma curiosidade, doutora Jo, a gente viu aí na reportagem que era um homem. Mas a maioria dos trabalhadores domésticos é da população feminina, não é? E, digamos assim, da população feminina, e hoje está se percebendo feminina, hoje, né, de uns tempos para cá, feminina e de mais idade. Só que a questão no homem, quando ele é trabalhador doméstico, ele é menos discriminado do que a mulher. Primeiro que muitas das vezes, ninguém, em qualquer lugar que você vá,
ninguém te pergunta se você é trabalhador doméstico para homem. O homem, geralmente, mesmo que ele seja o que for, você coloca, qualquer função que ele exerça parece que é melhor do que a mulher faz. E situações em que há acúmulo de função podem acontecer em qualquer profissão. No caso do trabalhador doméstico, será que há uma divisão por categoria? Vamos conferir a dúvida de um telespectador. Pode rodar aqui. As funções de acompanhante de idosos e de babá também podem entrar na categoria de empregado doméstico? Doutora Jo, todas essas categorias, tem o motorista também, o vigia, são trabalhadores domésticos? O vigia de residência, por exemplo. Ele é considerado, muitas das vezes, ele é considerado trabalhador doméstico, o vigia. Agora, a babá, o cuidador de idoso, ele é considerado, hoje em dia, até cuidador dos animais. É tudo considerado trabalhador doméstico. A babá, muitas das vezes, quando são contratadas, às vezes elas são, uma coisa é ela ser contratada para ser babá, outra coisa é ela ser contratada ainda para fazer as outras coisas. Pois é, isso que eu ia perguntar, se pode acumular função e como é que prova a coisa mais difícil, a senhora juíza que vai dizer, você conseguir provar esse tipo de coisa. Porque geralmente a babá e a cozinheira e o vigia, às vezes eles ganham no mesmo, né, o mesmo patamar, né, o mesmo salário. O salário mínimo. Meio, como é que eu vou provar que eu estou em desvio de função em relação à babá ou à cozinheira? Então vamos perguntar agora para o juiz, o que fazer nesses casos? É importante a gente lembrar que nada impede que ao contratar uma pessoa, eu combine com ela, por exemplo, que numa parte do dia ela faça umas tarefas e na outra parte ela faça outras. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 filhos e eles têm, vamos supor, 9 anos. E eles ficam na escola à tarde. Aí ela vai fazer o que à tarde? Né? Então, eu posso, por exemplo, desde que no momento da contratação, eu tenha ajustado com ela. Agora, o problema seria eu ajustar uma coisa e depois eu querer transformar essa coisa sem a concordância. Como esses contratos geralmente são contratos que não costumam ser registrados num termo específico, e muito menos tem uma descrição de tarefas, você já parte da dificuldade de provar daí, né? E não obstante isso, quando você vai trazer uma prova oral, que são as testemunhas, é outra dificuldade. A prova não é impossível, mas é uma prova difícil. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui, vamos a um intervalo e já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre os direitos de trabalhadores domésticos. Sobre este tema eu converso com a advogada trabalhista Josefina Serra e também com a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região, a juíza Audrey Choucar Vaz. E as férias são um direito constitucional de todo trabalhador formalmente contratado. Mas quando o assunto é o trabalhador doméstico, surgem muitas dúvidas. Nós temos uma pergunta gravada nas ruas sobre isso. Pode mostrar aqui. Se a pessoa trabalha 3 dias por semana, com a carga horária de 8 horas, as férias são proporcionais ou conta o mês inteiro? Juíza, como é que fica nesse caso de férias? Bom, o que a lei prevê? Ela prevê que se a pessoa trabalha mais de 25 horas por semana, ela tem direito a 30 dias de férias como um trabalhador normal. Agora, se ela trabalha menos, aí a lei prevê um escalonamento. Então, de tantas a tantas horas, ela tem, por exemplo, 5 dias. No caso da pergunta, essa pessoa teria direito a 18 dias de férias, né? É o que a gente chama de trabalho em tempo parcial. A ideia é de que essa pessoa, por trabalhar menos, em tese, ela se cansa menos e tem o direito a férias proporcionais, uma quantidade menor. Mas é importante lembrar também o seguinte, essas férias de 30 dias, elas são previstas para aquela pessoa que trabalha direitinho, o ano todo, assiduamente, que não tem faltas injustificadas. As faltas legais, todos têm direito a ter e não impactam nas férias. É um casamento, uma doença, né, morte de uma pessoa na família e tudo mais. Agora, se essa pessoa falta muito ao trabalho... Aí vai ser descontado. Assim, o desconto não é proporcionalmente assim, um dia desconto, um dia não. Porque a pessoa já falta, ela já tem um desconto do dia e já impacta o repouso semanal remunerado.
Mas, além disso, aí a lei também estabelece gradações. De tanto a tantas faltas, ela vai ter menos dias de férias. Então, essa pessoa pode ser que essa pessoa que trabalha menos de 25 horas, pode ser que ela ainda tenha férias ainda inferiores, justamente porque ela faltou ao longo do ano. E quem é que define o período dessas férias, doutora Jo? É o empregador? É o trabalhador? Como é que funciona? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem essa cultura de quem define o período de férias é o empregador. Mas a questão ligada ao trabalhador doméstico ainda está muito da conversação de acordo, né? Digamos assim, porque o trabalhador doméstico é considerado uma pessoa de casa, né? Então, ainda está muito da questão da conveniência. E, infelizmente, dependendo da situação, se o empregador vai viajar e está precisando, a pessoa vai ficar como? Só se tiver um acordo, mesmo eu vou tirar férias, você vai ficar, você vai pagar, depois você tira suas férias. Tem muito essa questão de você sentar e conversar. E tem mais outra coisa, dependendo, não, digamos assim, eu trabalho com uma pessoa e eu digo, não aceito, o que vai acontecer? Isso em qualquer categoria. Isso vale para qualquer categoria. Você está demitido. Né? Essa questão das férias que a doutora Jo colocou, é porque a gente tem que pensar assim, uma empresa, ela geralmente tem vários empregados, né? Então, ela tem uma certa flexibilidade para marcar as férias dela. Agora, como a doutora Jo bem aqui colocou, geralmente as pessoas que têm na sua casa um trabalhador doméstico, geralmente é um trabalhador doméstico. Às vezes tem casa que tem mais, mas é raro, né? Então, geralmente ele tenta conciliar também com as suas férias, né? Mas aí vai a conversa, né? Como ela falou. E tal. Então, às vezes não dá para a gente equacionar exatamente, mas equaciona uma parte. Agora, uma outra dúvida muito comum também é o caso das diaristas. O que configura um vínculo de trabalho ali? Trabalhou 3 dias por semana ou trabalhou 2 dias por semana? O que configura vínculo? O que da diarista tem uma grande discussão no judiciário, principalmente aqui no TRT 10, sobre essa questão dos 3 dias. Se você recebe por mês, é uma coisa. Agora, se você acaba de fazer o serviço, como qualquer outro trabalhador, se você faz o serviço e é pago naquele dia, não tem um vínculo. Não tem como você provar o vínculo. Não estou dizendo que é impossível. Mas muitas das vezes, os casos que eu tenho visto, eu tenho recebido, para tentar caracterizar esse vínculo, muitas das vezes eu converso com a pessoa, eu converso com o patrão, que nem tudo, eu sempre falo para as minhas clientes, né? Principalmente nessa área de trabalhador doméstico, primeiro vamos conversar. Eu tenho uma prática, eu ligo para a pessoa, eu ligo para o trabalhador, principalmente de quando você trabalha como empregado doméstico, tem aquele vínculo, por mais que não se queira, isso aí é uma coisa cultural, e os dois estão magoados. Né? Então, você tem que tentar conversar e, às vezes, muitas das vezes, eu não entro nem na justiça, porque a pessoa acaba, né? Pagando, porque às vezes falo para você, nem tudo é justiça. Uma boa conversa, explicando, dizendo o que o desgaste, até a pessoa que ele dá um outro advogado que ele vai contratar, é bem melhor ele pagar, né? Pois é, juíza, no caso do trabalhador que não tem vínculo, aí os direitos trabalhistas dele são totalmente diferentes, né? Olha, em termos práticos, é o que foi ajustado entre as partes. Essas pessoas, infelizmente, elas não têm proteção social alguma, né? Porque um trabalhador doméstico, por exemplo, que já tem uma vida muito difícil, né? Que o salário mal dá para pagar as coisas da casa, pelo menos quando ele é despedido, ele tem um direito a aviso prévio, seguro-desemprego, FGTS, isso dá um pouco de proteção para ele, né? E então ele sabe que se ele for despedido, ele tem ali 30 dias para correr, procurar um emprego e tal. Um diarista não tem, né? Existem pessoas que até preferem trabalhar assim. E, por exemplo, quando elas adoecem. A proteção, né, de acidente de trabalho, né? E já que a maioria é mulher, e quando elas desejarem ter um filho, né? Elas não têm licença maternidade. Então, o diarista, em termos práticos, o que ele tem é apenas o que foi contratado com ele ao final do dia. Agora, como qualquer pessoa, e aí independentemente de ser empregado ou não, ele tem o direito a ser tratado com dignidade, ser tratado com respeito, né? Porque isso independe de ser trabalhador ou não. E nós temos uma última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelas nossas convidadas. Vamos ver aqui. Quantas horas diárias tem que cumprir um empregado doméstico? Exige regime de 6 e 8 horas? Doutora Jo, tem uma jornada definida em lei?
A maioria que trabalha 8 horas por dia. Né? Das 8, e muitas das vezes você chega antes, ou senão você sai antes também. Você chega antes, mas sai antes também. Isso aí é tudo conversado. Combinado. Vai, por exemplo, trabalhar ao sábado, né? Tem lugar que tem lugar que não tem. E tem uma jornada máxima? É jornada máxima. É a jornada máxima. Como qualquer ele 44. Ele batalhou, a categoria batalhou para ser tratado como qualquer trabalhador. Então são todos os requisitos da convenção, né, trabalhista. Então, ele cumpre todos os, né, fora os acordos como tem em qualquer outra categoria. Uma questão assim, interessante falar nessa questão da jornada é que se, de fato, a pessoa, se for combinado uma jornada menor, vamos supor, por exemplo, que ela seja estudante, trabalhadora doméstica seja estudante, então ela combina, e ela seja uma casa pequena, uma coisa tranquila, uma babá, por exemplo, vai trabalhar meio horário, ela pode até ganhar menos que um salário mínimo, mas tem que se observar uma proporcionalidade. O salário mínimo hora é o mínimo que tem que ser pago ao trabalhador. E como é que fica no caso? Porque a gente sabe que tem muitos trabalhadores domésticos que moram na residência onde trabalham. Como é que fica nesses casos? Como estabelecer aí a jornada de trabalho, juíza? É difícil, né? É difícil, ainda mais porque, por exemplo, às vezes é uma comodidade para a pessoa que trabalha, mas também para o empregador. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem filhos e vai chegar tarde, e os filhos precisam ficar com alguém, né? Então, a gente tem que lembrar que mesmo que a pessoa resida na nossa casa, na casa, né, do contratante, é um trabalhador, é um empregado com direitos como tal, inclusive a limitação da jornada. Então, o melhor é se pensar assim, se eventualmente essa pessoa tem uma necessidade, se o empregador tem uma necessidade de alguém à noite, ele pode tentar ajustar a jornada dele. Eu, por exemplo, uma conhecida que logo que veio a lei, ela precisava que a trabalhadora da casa dela ficasse até mais tarde. Então, ela foi até o sindicato, né, dos trabalhadores domésticos, fez um acordo lá, homologou lá, de que essa trabalhadora ia trabalhar de manhã, ia ter um intervalo à tarde, ela poderia sair, fazer o que quisesse. Depois ela ia trabalhar um pouco à noite. É possível isso. Agora, se ela já trabalhou às 8 horas durante o dia, para ela trabalhar à noite, isso é trabalho extraordinário. Aí vale hora extra. Aí vale como hora extra, depois tem que ser compensado ou tem que ser pago. Não é porque ela está ali que ela trabalha full time o tempo todo, né? E você, acha que os trabalhadores domésticos são valorizados? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Ela faz um trabalho muito importante para as famílias, né, de cuidar dos seus filhos, da sua casa, e recebe um salário mínimo que não dá para nada. Os patrões não dão o salário digno que elas merecem, né? Não tem uma forma adequada de trabalho para ela se sentir digna do seu próprio trabalho. A minha vida foi trabalhar de empregada doméstica. E sempre eram humilhação, não tinha horário de dormir, não tinha horário de comer. Aí hoje, graças a Deus, entrou a lei, né? Elas merecem, é um trabalho muito sofrido e, assim, muitos nem dão valor no trabalho, não são reconhecidos. Eu acho, sim, que essa nova lei que colocaram são bem merecidos. Tem muita coisa para mudar, muito. Apesar de a gente trabalhar de carteira assinada e tudo, mas precisa mudar ainda muitas coisas. Doutora Ju, o que a senhora acha que é mais necessário mudar para valorizar ainda mais essa profissão tão importante? Quando eu entendi, quando ela falou da valorização, eu entendi de respeito. Exatamente. Né? Isso que eu entendi. Disse assim, e isso está vindo, como isso infelizmente é cultural, isso está vindo aos poucos. Antes, eu falei anteriormente, para você dizer que você era empregada doméstica, era muito dolorido você dizer isso, porque estava ligada ao trabalho escravo, a ser serviçal, a desvalorização, tipo assim, você não tem capacidade de fazer mais nada na tua vida. Essas mudanças que tem, essa valorização que ela está dizendo, hoje, eu digo para você, como na minha época eu nunca tive vergonha, hoje mesmo, que as minhas sobrinhas, minhas primas não têm vergonha, porque eu sempre coloquei o seguinte,
quando você trabalha honestamente, você ganha o seu dinheiro honestamente, não tenha vergonha de dizer. Quando eu estudava, os meus colegas estudavam com filho de juiz, ministro, nunca tive vergonha. Eu sempre falei assim, se eles tiverem que gostar de mim, me respeitar, eles vão ter que saber o que eu sou. Eu não vou mentir por quê? Se eles vão me discriminar, isso é problema dele. Quem tem a questão da discriminação é ele. Mas diminuiu a discriminação? Até pela valorização, depois da PEC. As pessoas começaram a se valorizar muito dessa questão de divulgar, que a fulana de tal era trabalhadora doméstica, empregada doméstica e hoje é fulana de tal, né? Igual o meu caso. Fulana de tal. E isso foi muito ligado à questão da imprensa, da mídia, que começou a valorizar, colocar essas coisas, essas pessoas como incentivo, né? Para dizer para outras pessoas, se ela conseguiu, você também pode. E para a senhora juiz, o que precisa aí para poder valorizar mais e ficar todo mundo satisfeito, tanto o trabalhador quanto o patrão? Olha, eu acho que as pessoas têm que compreender que a relação de trabalho doméstico é uma relação profissional, uma relação de emprego. E isso, os dois lados têm que entender isso, né? Então, às vezes, em sala de audiência, a doutora Jo já viu muito isso. A pessoa da minha família, fala assim. Aí eu costumo falar assim, engraçado, porque a pessoa da minha família eu não mando embora, né? Então, por mais que a gente goste, por mais que a gente tenha uma relação de carinho, de afeto, é uma relação contratual. Eu pago por um serviço. Eu acho que no futuro, esse profissional, o empregado, a trabalhadora doméstica, ele vai poder buscar outras profissões, né? Que possam remunerá-lo melhor, né? E que ele possa crescer. Porque, infelizmente, o trabalhador doméstico ele não tem um crescimento, né, muito, porque ele está limitado à residência. Bom, com essas constatações tão importantes, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Jo, juiz Aldre, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço, a gente agradece. Obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.